80% das pessoas não sabem o que querem da vida delas. Né? É um dado bem relevante e eu te digo, né, isso não é baseado só em coisas ou vozes da minha cabeça. Mas por que eu digo isso? Já parou para pensar que a maioria das pessoas que está ao teu redor, elas não sabem em si o que elas querem fazer nos próximos 4, 5 ou 10 anos? Elas estão no automatismo, entraram no emprego, estão indo para uma festa, alguma coisa nesse sentido, somente porque o grupo que ela está inserida está indo também. E eu venho observado muito, né, ultimamente, nesse período em que eu venho convivendo com umas pessoas que eu selecionei por si próprio, eu tive noção de adentrar esse tipo de grupo para eu conseguir me alavancar na minha vida, tanto profissional, quanto pessoal, quanto estudo. Então, desde que eu comecei, isso é uma coisa que a gente vê muito, né, falando no YouTube, falando em várias outras plataformas, vários influencers falam, né, e existem estudos de embasamento científico que validam que o grupo fortalece muito as atitudes que tu irá tomar. É aquele clichê de que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então, eu tenho percebido isso, não só da boca para fora, não só lendo, estudando, como eu faço muito, mas eu tenho percebido isso, ultimamente, na prática. Então, para quem não sabe, eu sou estudante de medicina, né? Eu criei uma empresa que é chamada MedX, que o nosso foco é em educação em saúde, prestação de serviços para médicos, clínicas e hospitais, como contabilidade, marketing, enfim, diversos tipos de serviços, eventos, a gente faz, tudo com foco em educação em saúde, né? E, enfim, só que eu comecei a criar essa cabeça de empreendedorismo, de investimento, de estudo, de se diferenciar no mercado de trabalho. Sou estudante de medicina, né, no caso, e eu percebi que não basta só eu ser um médico, né? Que adianta eu ter uma graduação, independente da graduação que seja, se eu não quiser me diferenciar, se eu não pensar à frente, se eu não me juntar com pessoas que conseguem me colocar no lugar que eu quero e eu consiga também entregar valor para a vida dessas pessoas. Então eu comecei a perceber, né, que, por exemplo, o fato de eu estar aqui, hoje eu estou num chalé que eu acabei vindo para cá no final de semana, aluguei um carrinho ali e simplesmente vim para cá, né, com uma companhia, e a gente vê que todas essas atitudes, né, que a gente pensa, a gente começa a pensar, elas vêm de uma influência, seja boa ou seja ruim. Mas todos os movimentos que a gente tem na nossa vida, eles são de uma influência. É uma coisa no sentido de que, se você pega um ônibus, muito provavelmente você já sabe para onde vai. Mesmo que você compre uma passagem de ônibus, né, qualquer que seja, você sabe que vai chegar em algum lugar. Você vai chegar em algum lugar. Então, se você compra uma passagem, 3 horas, 4, 5 horas de viagem que seja, uma hora você vai chegar no destino. Esse destino pode ser bom ou ruim, mas você vai chegar, tenha certeza disso. Então eu tenho visto que a maioria das pessoas, elas não sabem disso, elas não têm ideia, e até sabem, mas elas preferem se esconder disso, né? Elas têm ignorância na cabeça delas, no sentido de que, às vezes, a ignorância te imune de frustrações, de medo, não acorda para a realidade. E isso é perigoso, cara. Infelizmente, isso é uma coisa que você vai se dar conta depois, e se você se deu conta o quanto antes, mais cedo, sendo jovem no caso, isso te coloca à frente de muitas pessoas. Porque você tem noção e total domínio sobre a sua vida, sobre suas escolhas, suas atitudes, as pessoas que você permeia, que você rodeia, os locais que você vai frequentar, onde você deseja trabalhar. É óbvio que você tem que ter um currículo, tem que ter um certo nível de estudo para adentrar certos meios, mas o principal fator, eu digo com total confiança isso, é a força de vontade. É a força de vontade. Porque de nada adianta você ser muito bom tecnicamente falando se você não tiver força de vontade. Ninguém vai bater na sua porta e falar, ó, tá aqui, ó, entra aqui na minha empresa, você vai ser meu CEO, você vai ser meu chefe de operação, vai ser alguma coisa assim nesse sentido, ou vou te dar um cargo nesse hospital, vai trabalhar para isso, toma aqui esse paciente. Não, cara, não. Muito dificilmente isso vai ocorrer. E por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas, elas não tem noção disso, né? Elas estão acomodadas. Isso é um fato. Então hoje eu digo assim com clareza que é muito fácil se destacar. É muito fácil. Desde que você foque 1 ano, 6 meses, alguma coisa nesse sentido, somente inteiramente para um projeto seu que você acredite, que faça uma busca de mercado, independente de ser uma empresa, um negócio, um empreendedorismo, montar um negócio no digital, que seja, ou até mesmo fazer uma graduação. Faz uma busca.
vai procurar pessoas que já fizeram, passaram pelo mesmo processo, que tiveram resultado, tiveram sucesso, que elas com certeza elas vão te aconselhar. Pessoas de sucesso, elas não negam aconselhamento, sabedoria. As pessoas, geralmente, que não querem tanto o seu bem, elas vão te jogar para baixo. Elas vão falar, não, que nada, cara, isso daí é baboseira, não precisa fazer isso daí. Pra que você vai fazer isso? Pra que você vai procurar um novo emprego, vai mudar de cidade? Não faz sentido. Então, saiba que esse nicho de pessoas, eles existem. Tenha certeza disso, tenha clareza disso. Você pode adentrar meios que as pessoas fortaleçam suas ideias, tanto boas quanto ruins. Existe isso. Então, cabe a você ter a sabedoria de escolher bem os seus movimentos da sua vida. E eu não estou falando isso aqui para vender alguma coisa para as pessoas. Não estou falando isso para poder lançar um curso, alguma coisa assim nesse sentido. Não. É uma coisa que eu criei como propósito para mim. Óbvio que eu vendo cursos também, né? Faço esse tipo de coisa, mas não é o intuito aqui do YouTube. O intuito aqui que eu quero é criar uma comunidade para realmente ajudar as pessoas. Porque eu, atrás da tela, como vocês, antigamente era uma pessoa que só ouvia e não conseguia abstrair e colocar na minha vida em prática. Mas até que um momento eu falei, cara, tá errado isso, eu posso mais. Tá na hora de fazer alguma coisa, sabe? Tá na hora de se levantar, mesmo que me julguem, mesmo que meus amigos falem mal, mesmo que eu perca minha namorada, mesmo que eu perca tal pessoa, mesmo que eu fique distante da minha família. Tá na hora de se mover, e isso é a vida, sabe? Isso é a vida. É você ter coragem. É você não querer ser a média. É você não querer ser esses 80%. Entende? Então eu tenho visto que muito dos resultados, isso é óbvio que eu atingi e que estou conseguindo atingir, é por conta de eu ter essa clareza. E se as pessoas tivessem clareza sobre as decisões da vida delas, o mundo seria um mundo bem melhor. Bem melhor. Tenha certeza disso. Né? Menos divórcios, menos depressão, menos ansiedade, menos dívidas. As pessoas não têm noção de nada de investimento, cara. É absurdo a gente viver num país em que a gente sai do colegial, entra no ensino médio, vai para a faculdade, não sabe nem o que é a taxa Selic, não sabe o que é IPCA, inflação, não entende o mínimo sobre globalização. O que a gente vai cobrar dessa pessoa? Sabe? Eu não estou falando para as pessoas que não tiveram acesso, estou falando para as que tiveram. Porque, de fato, as que não têm acesso é uma coisa. Agora, as que tiveram, estão por conta da ignorância, de não querer aprender, de não querer se diferenciar, a culpa é total delas. A culpa é total delas. Você é responsável pelos seus resultados. Não terceirize seus resultados. Não jogue a sua falha em cima de outras pessoas, em cima de terceiros, da sua mãe, do seu pai. Isso não faz nenhum sentido. E isso é literalmente muito vergonhoso. Muito vergonhoso. Então uma coisa que eu sempre tive na minha vida é de nunca terceirizar meus fracassos. Nunca fui um cara que sempre venci, que sempre consegui ganhar, não. Muito pelo contrário, eu sou ex-atleta, cara. Nadei em São Paulo, 2019, pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Parque São Jorge, 15 anos de idade, fui lá pra sozinho, São Paulo. Grande metrópole. Tinha atrás de um sonho de querer ser um dos melhores do Brasil. Não fui o melhor, mas fui o quarto melhor na minha categoria. Então eu nunca tive medo. Isso vem de criação, de dentro, é do ímpeto. Sabe? É de tu querer, desde cedo, assistir filmes de pessoas de sucesso, ler livros de pessoas de sucesso, adentrar meios e grupos de pessoas que têm sucesso. Porque você vai se tornar uma delas. É inevitável. Isso não é referente a dinheiro, não é referente a status, isso é referente a motivação, a desejo, personalidade, disciplina. Isso não se vende. Um shape top, da hora, um look, uma barriga trincada, isso não se vende. Você pode até fazer uma lipo, pode até fazer que seja, tomar uma semaglutida ali, Ozempic, né? Pra tentar emagrecer, mas cara, isso não vai resolver a causa total, não vai. Mais cedo ou mais tarde você vai voltar para o estágio que você estava, porque você continua com os mesmos hábitos, entende?
Então, esse tipo de mentalidade, ele diferencia as pessoas. Eu tenho percebido isso cada vez mais que eu estou adentrando no meio de empresários, convivendo com pessoas de alto nível, seja na área da saúde, na medicina, seja na área do empreendedorismo, como eu estou permeando hoje. Então, se você teve algum insight aqui, mediante essa conversa, né, é esse tipo de coisa que eu quero fazer cada vez mais, é trazer uma conversa, né, bem genuína com as pessoas que me assistem, para trazer de alguma forma uma palavra de clareamento, e às vezes, se possível, até aconselhar mais diretamente, né, para realmente mudar de alguma forma a sociedade. Óbvio que a gente não muda tudo, é impossível mudar o mundo, mas como já diria, né, um grande sábio, não lembro agora quem foi que citou essa frase, salvo engano foi o Elon Musk, mas os únicos loucos que realmente mudam o mundo são aqueles que acham que podem. Então, isso é um propósito para minha vida, é ajudar pessoas. Eu escolhi ser médico, então de qualquer forma eu quero ajudar as pessoas. Seja ativamente fazendo um procedimento, um desbridamento, uma cirurgia, um curativo, uma vacina, qualquer coisa nesse sentido, ou como principalmente a parte mental, que hoje faz tanta falta. Se lá atrás, e eu tive isso, eu tivesse tido uma palavra de apoio, talvez eu estaria mais longe ainda do que eu estou hoje. Mas eu não me arrependo de nada, porque eu me considero um cara bem sucedido para minha idade, fora da curva, mas paguei um preço muito alto por isso. Muito alto mesmo. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão nesse processo também. Faz parte. Realmente faz parte. E fica tranquilo que uma hora o jogo vira, mais cedo ou mais tarde. Não tem como. É inevitável. Se você treina, se dedica, estuda, tenta cada vez mais adentrar grupos que pensam o mesmo que você, mais cedo ou mais tarde o jogo vai virar pra você. É inevitável. Não tem como. E aí muitos podem me taxar e falar assim, virou coach, sei lá o quê. Cara, independente de qualquer coisa, eu tô muito mais ajudando as pessoas do que prejudicando. Tem muito mais pessoas que são por mim do que contra mim. Então isso faz muito sentido. Faz muito. E quando você percebe isso, você vê o real sentido da vida. Muitos sociólogos, Kant, Platão, inúmeros tentaram desvendar o sentido da vida. Né? E a gente sabe que é subjetivo. Para mim, eu sou agnóstico, né? Sou católico, mas me considero agnóstico, então creio que as coisas não têm explicação. Tem coisas divinas que não têm explicação e os seres humanos nunca vão ser passivos de compreender tal demanda da magnitude da vida. Então, eu só tento fazer o bem, de qualquer forma, e trazer para as pessoas que estão junto comigo cada vez mais isso também. Então, se você gostou, curte aí, compartilha, que a gente vai trocando uma ideia.